Jair Bolsonaro resolveu fazer aquilo que Lula jamais conseguiria em toda a sua vida. Escreveu uma carta. Não foi uma live, não foi um cercadinho, não foi um tá ok. Foi uma carta, daquelas solenes, dramáticas, com cheiro de testamento político e trilha sonora imaginária de filme épico. Só faltou o Hans Zimmer tocando ao fundo enquanto ele escrevia. E o recado foi direto, sem rodeio, sem suspense de novela das 9. Acabou a especulação, acabou a fofoca de bastidor, acabou o chilique do Malafaia. O senhor Flávio Bolsonaro, usando de um direito que nenhum de nós tem, pode visitar o pai. Acabou o bolão de WhatsApp. O nome é Flávio Bolsonaro. Ponto final. E aí ele solta aquela frase que parece saída de um roteiro de filme bíblico. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, na missão de resgatar o Brasil. Pronto, a esquerda já ouviu isso e começou a gritar: monarquia, nepotismo, casa de Windsor. Faltou só comparar com o poderoso chefão, como se o Bolsonaro tivesse acariciando um gato branco numa sala escura dizendo: um dia esse Brasil será seu, meu filho. A Mia Khalifa da notícia e assistente de palco do Lula, Andréa Saci, aquela que só pula com a perna esquerda, correu para choramingar. Conversando com algumas fontes, o Flávio, depois que ele apresenta a carta, ele reforça a grande preocupação dele, que era as pessoas acharem que aquilo seria um balão de ensaio, que aquilo não seria para valer, porque ele entrega a carta e diz, para quem estava duvidando, é isso mesmo, meu pai está assinando, não só me indicou, como está assinando, está reforçando. Mas é uma carta, as palavras do ex-presidente, é uma carta defendendo a família, né? Você não tem uma proposta de país, uma proposta política, não tem nada. É dizendo assim, é nós por nós. Então assim, eu, ex-presidente Bolsonaro, na condição de pai, indico meu filho para salvar e manter aqui o nosso legado e o nosso espólio político. A Sagui queria que o Bolsonaro escrevesse uma carta defendendo o Lula. De todo jeito, defender uma família é bem melhor do que defender uma quadrilha, que é o que você faz todo dia, Andréa Sagui. Andréa, aqui vai um conselho. Conversa mais com a Malu Gaspar para aprender como se faz jornalismo. De todo jeito, se a Globo News está chorando e reclamando, é porque o Bolsonaro está no caminho certo. A real é que, goste ou não, a carta foi cirúrgica. Não foi improviso, não foi teste de balão, não foi vamos ver se cola. Foi uma escolha clara num cenário político completamente bagunçado, tipo final de festa universitária às 5 da manhã, quando só sobrou gente estranha e uma cadeira quebrada. Oi, 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 oi. A carta não é só um gesto simbólico, é um cala-boca geral. É Bolsonaro dizendo: não tem plano B, não tem plano C, não tem Dória versão conservadora, não tem outsider milagroso descendo de helicóptero. É Flávio. E acabou. Ele tenta preservar a representação de quem votou nele em 2018, daquela galera que não quer saber de terceira via com cara de comercial de banco. É uma tentativa clara de manter a tropa unida num momento em que a direita brasileira parece mais um grupo de WhatsApp depois de discussão política. Todo mundo se acha líder, ninguém se entende e alguém sempre ameaça sair. E Flávio, goste você ou não, não é um novato. O sujeito está no Congresso, articula, conversa, transita. Não é aquele político que acha que governar é postar frase motivacional no Instagram. A pré-candidatura dele, obviamente, vai causar ciúme, ranger de dente e textão indignado dentro do próprio campo conservador. Vai ter gente dizendo que era cedo, que era tarde, que era ele, que não era ele. Normal, política é isso. Ninguém perde eleição. Todo mundo é injustiçado pelo sistema. Só que aí vem a parte deliciosa da história. Porque a carta não só organizou o discurso, ela funcionou. Funcionou rápido, funcionou bonito, funcionou daquele jeito que deixa comentarista de TV com cara de quem mordeu limão, achando que era doce. A Paraná Pesquisas, aquele instituto que mais acertou nas últimas eleições presidenciais, aparece com um dado maravilhoso. Lula empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro no segundo turno. Empata
tecnicamente, dentro da margem. Aquela expressão educada que, traduzida do politês, significa: deu ruim para quem achava que estava ganho. Stalinácio aparece com 44%, Flávio com 41%. Diferença de 3 pontos, margem de erro de 2,2, ou seja, estatisticamente isso é empate. Em outubro, a vantagem do Lula era bem maior. Agora já virou aquela vantagem murcha, tipo as mochibinhas da Janja, tipo balão de festa infantil no dia seguinte. Vem pra cá, por favor. Vou tentar. Por favor, por favor, por favor. E o mais engraçado? A pesquisa sai logo depois da carta. Coincidência? Claro que não. Política não tem coincidência, só tem timing. E aí você olha para os números e começa a rir sozinho, porque os indecisos somam quase 6% e nulos e brancos mais de 9%. Isso significa que ainda tem um monte de gente olhando esse jogo e dizendo: não me convenceram. E convenhamos, esse eleitor não está exatamente empolgado com o atual governo. Está mais para aquele público que assiste reprise de Chaves porque cansou das novidades. Na pesquisa espontânea, o cenário é ainda mais revelador. Quase metade do eleitorado diz que não sabe ou não quer opinar. Isso é gigantesco. É o Brasil dizendo: me surpreenda. Lula lidera com 24%, Bolsonaro pai aparece com 11% mesmo inelegível, o que por si só já deveria causar pânico em certos gabinetes. Flávio vem com quase 5%, à frente de vários nomes que passam o dia inteiro dando entrevista como se fossem protagonistas de alguma coisa. Tarcísio aparece, Ciro aparece, Ratinho aparece, Michele aparece, Zema aparece, Caiado também. Todo mundo aparece, mas ninguém empolga. Nos cenários de primeiro turno, a coisa fica ainda mais interessante. Quando o nome do Jair Biruliro aparece, Lula lidera, ok, mas no segundo turno, quem mais dá trabalho é o Tarcísio, com diferença mínima. Já quando Flávio entra no lugar do pai, Lula cai para 37% e Flávio já encosta com quase 28%. Isso com campanha inexistente, sem jingle, sem santinho, sem horário eleitoral, sem promessa mirabolante. É só um nome circulando. E aí veio o dado que dói mais. Em um mês, Flávio tirou 8 pontos de distância. 8 em um mês. Lula caiu, Flávio subiu. A tendência é clara, cristalina, óbvia. É aquela curva que todo analista tenta disfarçar com um palavrão técnico, mas que qualquer pessoa normal entende olhando o gráfico. Se continuar assim, em 2 ou 3 meses, Flávio passa à frente. E aí o desespero começa, porque ninguém estava contando com isso. Depois dessa pesquisa, você pode apostar. Vai surgir político que nunca falou o nome do Flávio, começando frase com: sempre acreditei. Vai ter apoio enrustido saindo do armário, gente que estava esperando para ver. Política é isso, convicção só depois da pesquisa. E o mais curioso é a estratégia. Quem está esperando uma campanha baseada em ataque direto ao Supremo, em gritaria contra os ministros, vai se frustrar. Isso já aconteceu, o povo já viu. A imprensa, ironicamente, está expondo muita coisa já. O tom agora é outro, é pacificação. Enquanto o sistema vai, por conta própria, triturando certas figuras, Flávio posa de adulto na sala. A agenda de perseguição sai, a agenda de segurança pública e roubo do INSS entra. Simples, direto, popular. Agora o alvo é Lula. Não é mais briga lateral. É confronto direto com quem está no poder e se desgastando dia após dia. E existe uma esperança real de que o TSE não entre em modo protagonista novamente. Em 2022 tivemos um presidente do TSE que parecia mais personagem do que árbitro. Em 2026 o cenário muda. A presidência será de Cássio Nunes com André Mendonça de vice. 2 indicados do Bolsonaro. Isso muda o clima. Não garante nada, mas diminui o risco daquele desequilíbrio grotesco que todo mundo fingiu não ver. E não é só isso. O cenário internacional mudou. A América do Sul virou à direita. Os parceiros ideológicos do Lula estão caindo um por um. Maduro está com os dias contados. Petro enfrenta a rejeição recorde e eleição em maio, onde deve cair. As eleições fraudulentas na Venezuela e os escândalos aqui colocaram a comunidade internacional em alerta máximo.
Tem gente grande olhando, tem lupa, tem pressão. Correm rumores, inclusive, de que em conversas internacionais uma exigência foi clara: eleições livres, auditáveis, reconhecíveis. Caso contrário, os americanos não vão reconhecer o governo. Isso pesa. Soma-se a isso um STF desgastado, exposto, cansado, lidando com crises internas e externas. A última coisa que essa turma quer é bancar um quarto mandato do Lula e fortalecer alguém que pertence a um grupo político, o Foro de São Paulo, rival dos globalistas que bancam o STF. E tem um detalhe que ninguém ignora. Flávio eleito indica 3 ministros para o STF. 3. Se certas peças caírem antes disso, o tabuleiro muda completamente. Sem certos personagens, com novos ministros, a tal pacificação deixa de ser discurso e vira possibilidade real. Não por milagre, mas por rearranjo de poder. A gente sabe que pesquisas já erraram antes, que muitas vezes subestimam candidatos de direita. Mas o dado agora é outro. A Paraná Pesquisas mostra uma trajetória clara. Enquanto o Stalinácio se desgasta com crises, escândalos e um governo que parece sempre cansado, a direita se reorganiza em torno de um nome que dialoga com seu eleitorado, fala de liberdade, segurança e responsabilidade fiscal, sem histeria. No fim das contas, a carta do Bolsonaro não foi só simbólica, foi um movimento político preciso. E os números mostram. Tá dando certo.